Então, pessoal, como vocês viram nos últimos meses, eu venho estudando muitas tendências atuais do mercado dos mangás. Uma das minhas observações e também de muitos outros que seguem o mercado é a significativa diminuição dos protagonistas masculinos em obras shounen. Entre as novas séries de sucesso lançadas em 2021, 22 e 23, a grande maioria apresenta protagonistas femininas ou são centrados em torno de personagens femininas. Isso levanta uma questão. Estamos vendo uma das maiores mudanças de tendência da história do mundo dos mangás? Bem, vamos discutir nesse vídeo agora. Era raro encontrar no passado, em revistas shounen como a Shonen Jump e a Shonen Magazine, mangás que tivessem protagonistas mulheres ou ao menos eram centradas ao redor de um personagem feminino. Na grande maioria dos mangás, os personagens eram masculinos, restando assim para os personagens femininos somente papéis secundários ou mesmo um papel importante em séries de nicho como harem, comédia romântica e ecchi. Contudo, nos últimos anos notei uma mudança estrutural na Weekly Shonen Jump, no qual estamos vendo cada vez mais mangás protagonizados por mulheres. Ao observar os últimos 3 anos da Weekly Shonen Jump e analisar quais novas séries conseguiram vender acima de 15 mil cópias por volume, notamos que das 8 séries identificadas, surpreendentemente, pessoal, 6 apresentam protagonistas femininas ou são centradas ao redor de personagens femininos. Ao examinarmos os 4 maiores sucessos comerciais desse período, notamos ainda mais essa característica. A Onohaku, por exemplo, possui um protagonista masculino, obviamente, mas a história é sim centrada nos personagens femininos, especialmente a Chinatsu. As capas e volume da série refletem essa ênfase, com destaque para as personagens femininas. Como vocês podem observar muito bem, praticamente temos 2 tipologias de capa. A primeira sendo os 2 protagonistas com destaque igual, e a segunda tipologia é o maior destaque para os personagens femininos. O mesmo vale para os volumes da série, no qual vemos várias capas onde tem o destaque somente a personagem feminina, mas somente uma capa no qual o protagonista masculino tem destaque solitário. Witchwatch segue a mesmíssima linha, destacando a protagonista Nico nas capas da Weekly Shonen Jump. Ela sempre está presente, mas o protagonista masculino, pobrezinho. Já Akane Banashi e Huri Dragon, as protagonistas per se são femininas. E o sucesso dessas obras se deve, em parte, à popularidade desses personagens. Notavelmente, por exemplo, com Huri Dragon, que se tornou a série da Jump que melhor vendeu em seu primeiro volume nos últimos 10 anos. E não é por nada que a revista faz com que a publicidade, o marketing de todos esses mangás gire em torno dessas personagens femininas. Obviamente o público não é homogêneo, então vai ter gostos diferentes e idades diferentes, mesmo sendo uma revista shonen. A gente sabe que mais de 50% do público da Shonen Jump tem mais de 18 anos. Por isso veremos séries com protagonistas masculinos tendo sucesso. Isso não vai retirar do mercado os protagonistas masculinos. Simplesmente estamos vendo uma tendência de aumento dos personagens femininos. De qualquer modo, ao ampliar nossa análise para outras revistas do mercado, percebemos que essa tendência não é exclusiva da Shonen Jump. A line-up da Shonen Magazine, por exemplo, é repleta de séries de comédia romântica centradas em personagens femininas. Nos últimos 3 anos, observando as séries que vendem acima de 15 mil cópias, vemos que, com exceção das continuações de mangás já conhecidos, por isso que já tem um público cativo, entre as novas séries somente Kachiakuta não se encaixa nessa categoria. Já a situação da terceira maior revista shonen do mercado, a Weekly Shonen Sunday, é bem parecida, não é que muda muito. A única série que obteve sucesso a partir de 2021 é Mikadono, e adivinhe, entra na categoria. Se formos observar os pilares da revista, temos 3 mangás: Detetive Conan, que tem um protagonista masculino, mas é uma série dos anos 90, e os outros 2, que são séries mais recentes, é Yofukashi no Uta e Sosono Frieren. Ambas as séries têm no centro da dinâmica de suas obras uma personagem feminina. Mesmo que Yofukashi tenha um protagonista masculino, por exemplo, as capas e o marketing da série não giram em torno desse personagem. As mulheres estão dominando as 3 principais revistas shonen, quando o quesito é achar novas séries. A Jump Plus também não escapa dessa tendência. Se observarmos as séries lançadas depois de 2021, notamos a presença muito forte de obras que se enquadram nessa categoria. Por exemplo, Dandadan, que tem uma dinâmica
espetacular entre Okarun e a Momo, que dividem os holofotes igualmente no mangá, criando assim uma dinâmica de romance entre os dois raramente visto em obras Battle Shonen. Ainda sobre a Shonen Jump Plus, as 3 obras lançadas após 2022 que mais vendem na plataforma entram nessa categoria. E acredite, não é por coincidência. Mas quando exatamente começou essa tendência? Porque eu falo a partir de 2021 se tornou maioria, mas em todas as tendências, sem sombras de dúvida, tem um aumento gradual antes de a gente chegar ao estado de maioria. Sabemos, por exemplo, que no início dos anos 2000, o autor de Jojo teve muita dificuldade de colocar uma protagonista feminina no seu mangá. E teve que convencer, lutar, para que conseguisse realizar isso, já que os editores da Weekly Shonen Jump não acreditavam que o mangá com protagonista feminina, principalmente o mangá Battle Shonen, poderia vender. Mas mesmo que a gente possa encontrar antes de 2008, 2009, mangás shonen que tivessem esporadicamente protagonistas femininas, fossem centrados em protagonista feminino, e estou dizendo mangás que não são comédia romântica, não são ecchis, mesmo que a gente possa encontrar alguns mangás, eram raros. Eu acredito que essa tendência começou a aumentar mesmo a partir de 2009. Com uma obra muito importante na Weekly Shonen Jump, que foi Medaka Box. Medaka Box tinha um protagonista masculino, porém foi sim a protagonista feminina que chamou a atenção do público. E mesmo não sendo um grande sucesso comercial, foi um mangá que foi muito importante para quebrar esse gelo. A mudança se acentuou a partir de 2016 com o aumento da importância de Nezuko na popularização de Kimetsu no Yaiba. Já em 2018 tivemos o lançamento de Act Age, que tem uma importância histórica na Weekly Shonen Jump, justamente por ser uma das poucas obras de sucesso que não era uma comédia romântica a ter uma protagonista feminina. A partir de 2019, assim, tivemos um aumento contínuo da presença feminina nas obras. E eu acredito que essa mudança seja causada por 2 motivos. Um aumento do público feminino que compra obras shonen, mas também uma aceitação maior do público masculino em ver mulheres em destaque. Mas nem todas as protagonistas femininas são personagens fortes. Algumas fazem sucesso porque o público masculino, de certo modo, se apaixona por elas. Muitos desses personagens de sucesso mesmo assim caem em desejos românticos por parte de muitos adolescentes japoneses que se sentem cada vez mais solitários. Elas variam muito de personalidade, mas vão agradar diversos gostos diferentes dependendo do público, da mais fofa até a mais dominadora. Deste modo é inegável que a evolução das características sociais japonesas, como o aumento da solidão e também um aumento de uma repressão sentimental, influenciam nessa popularização. Isso é visto também nos jogos, como a popularização dos jogos gacha. Mas mesmo o mercado shonen tendo uma grande parte, um público masculino, eles não são 100% do público. O público feminino também gosta de muitas dessas obras, porque consegue assim se sentir representado por muitas das heroínas que não são extremamente sexualizadas, como é o caso de Akane, Frieren, Mau Mau ou Chinatsu. Elas acabam trazendo um interesse masculino ao ponto de se sentirem apaixonados por elas, mas também com o público feminino consegue ser uma ótima representação dessas mulheres e garotas. Um outro grande motivo muito importante, além dessa mudança cultural sobre como o leitor japonês se comunica com as obras, é a saturação em certos arquétipos de personagem. Os personagens masculinos shonen clichêzão têm mais dificuldades em se popularizar, pois o público já está cansado dessa mesma personalidade. São poucos os mangás que consegue entregar um personagem masculino que não soe para o público jovem uma cópia dos mangás e dos animes que eles cresceram lendo e vendo. Essa saturação ainda não chegou às protagonistas femininas, já que começaram a se popularizar décadas depois. Mas provavelmente com os anos que se passam, ou talvez com as décadas, não sabemos quanto tempo, também um dia irão se saturar. E eu acredito que a saturação desse arquétipo masculino está influenciando, por exemplo, na tipologia de obras que a gente tem no mercado. Os Battle Shonen não estão conseguindo encontrar espaço nas revistas principais justamente porque esse arquétipo cansou ao público. O público assim está procurando mais personagens femininas, que estão mais presentes em obras que não são Battle Shonens. O que vemos assim é uma nova tendência de mercado que está mudando gradualmente o modo que o público japonês consome essas obras. E essa mudança de tendência é causada sim
por mudanças sociais no tecido cultural do Japão. Quanto essa tendência vai durar, eu não sei, sinceramente, eu não posso prever o futuro. A gente pode ter por próximos 2 anos, ou como pode durar décadas. Eu não sei. Contudo, é muito interessante e continuarei observando para assim trazer mais informações para vocês. E se você gostou desse vídeo, eu recomendo mesmo dar o like, se inscrever e se preparar para os próximos vídeos do canal e ver aqueles antigos que também são bem bons.